Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô procurando movimentar aqui cada vez mais, retomar o YouTube aí numa certa frequência. E vamos lá, vou falar a respeito dos oráculos ancestrais. É um workshop que eu vou ministrar no comecinho de abril. Vou deixar aqui na descrição todas as informações para vocês, mas achei necessário fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre o que se trata, da onde veio isso, por que tem esse nome, né? Porque os oráculos mais famosos hoje em dia são o tarô, o baralho cigano, as runas, né? Os búzios, enfim. Acho que o tarô é o mais conhecido de todos, mas esses oráculos, eles exigem um pouco mais de exercício para a gente entender a complexidade dos símbolos. Apesar dos búzios usarem as conchas, existem várias formas ali do padrão que aparece para que o babá ou a outra pessoa que estiver lendo faça ali a interpretação. Então exige muito estudo, exige ali muita prática principalmente, tá? E os oráculos ancestrais, por um lado, eles não têm essa riqueza simbólica ou essa complexidade de símbolos para serem interpretados. Porém, eles exigem mais de trabalho da nossa intuição, da nossa conexão com a espiritualidade, conexão com quem nós estaremos ali fazendo a consulta, né? Então, não é que um é melhor que o outro, ou mais fácil que o outro, só são jeitos diferentes de você trabalhar. Mas o que eu posso garantir para vocês é que trabalhar com os oráculos ancestrais, que tem um simbolismo muito mais simples, acaba fazendo com que a nossa intuição tenha outras conexões. É mais ou menos quando a gente aprende uma coisa completamente nova, que a gente não domina nada, né? A primeira vez que você vai fazer, não vai sair do jeito que você quer, né? Vai sair com uns erros ou imperfeições, entre aspas, e aí na segunda vez que você vai tentar vai sair melhor, na terceira fica melhor, e conforme você vai praticando, você vira um expert. Quando a gente está fazendo o uso dos oráculos ancestrais e nós vamos para um estudo ou para a prática de um oráculo de alta complexidade de símbolos, nós acabamos trazendo conexões diferentes para a interpretação daqueles símbolos, e a nossa experiência com o oráculo de símbolos, de complexidade de símbolos, acaba ficando ainda melhor. É uma coisa meio louca. Quem já teve a experiência de aprender 2 ou mais idiomas, além do seu idioma nativo, sabe um pouco do que eu estou falando. Você está aprendendo um idioma, você já sabe um pouco de um outro, e aí quando você vai estudar esse outro, que você já tem uma noção, parece que você fica melhor. Você fala, nossa, mas esse idioma não tem nada a ver com o outro, por que está melhor? Porque o nosso cérebro está aprendendo a fazer conexões novas, então ele gera ali um novo jeito de enxergar e também de aprender, tá? Então, os oráculos ancestrais, eles têm esse nome porque eles advêm de elementos que os povos pagãos, que os povos antigos usavam do seu cotidiano, geralmente, para poder alcançar um aconselhamento ou fazer uma previsão do futuro, tudo isso através do que eles tinham disponível ali para eles. Então, o que era muito comum se usar, gravetos, inclusive as runas, os primeiros registros que a gente tem notícia de como era feito esse oráculo, era através de ossos ou de gravetos com as runas gravadas. E aí, esses gravetos eram arremessados, né, para cima ou no chão, enfim, e de acordo com as runas que aparecessem e da forma que os gravetos estivessem ali, o Vitic ou a Volva faziam uma interpretação e falavam, geralmente para os generais, para os nobres, como é que eles deviam agir, mas a população, assim, no geral, também tinha um certo conhecimento a respeito disso. Mas não precisa chegar lá nas runas, né? Tô usando o exemplo do graveto, porque mesmo o graveto, sem nenhum símbolo, também pode ser usado como um tipo de oráculo para a gente fazer ali os nossos tirateimas cotidianos. As pedras também, a gente tem aí já há muitos anos os cristais em alta, tem muitas cores, muitos tipos, e é possível fazer um oráculo bem simples com algumas pedras para a gente fazer o nosso tirateima diário ou pedir um conselho, de repente, para que você tome melhores decisões. Outra coisa que é importante falar, não só dos oráculos ancestrais, como também dos oráculos de forma geral, não necessariamente o oráculo ele tem interferência de um espírito, tá? Pode ter
ou não. Quando nós estamos estudando o oráculo, independente da religião, independente da filosofia de vida e etc., ele não tem essa interferência. Agora, se você estuda um oráculo, aí você vai agregar uma religião que tem o estudo dos ancestrais, e os ancestrais vão ali te auxiliar, e pode ser outra coisa. Mas, a priori, o que o oráculo faz? Quando você está lendo para outra pessoa, você está usando o oráculo como uma espécie de antena para captar a vibe dela, como ela pensa, como ela age, como ela sente o mundo, o que ela já plantou em termos de ações, de atitudes, e o que provavelmente ela vai receber por causa dessa configuração que ela tem hoje. Então o oráculo ele faz isso, ele traduz as previsões, as orientações com relação ao que a pessoa é. Que a gente atrai aquilo que a gente é, não o que a gente pensa que é, certo? Então é como se fosse uma antena, não é o oraculista que fica incorporado e faz a leitura de um espírito, faz a leitura através dele. Existe isso, mas nesses cursos a gente não trabalha assim. É claro que todo conhecimento que você adquire, sendo médium de incorporação, da ancestralidade, você, quanto mais conhecimento tiver, melhor para esse espírito ancestral ter repertório para te ajudar e ajudar outras pessoas que venham a se consultar com ele. Isso é básico. Eu já bati papo com várias entidades. Eu não sou um bandista, mas eu simpatizo, eu tenho muitos amigos que são da Umbanda, já fui em festa, vou às vezes fazer uma consulta no terreiro, que é bom, né? É bom tomar um passe de outra pessoa, né, num outro lugar, para saber como é que tá a tua energia, para te limpar, para te dar um toque. E as entidades já falaram muito isso pra mim. É incrível, eu vou no terreiro e falo nada às vezes, e a maioria das vezes vem uma entidade e fala: você é bruxa, você dá aula disso, você dá aula daquilo. Sem eu falar nada, o médium nunca me viu na vida e tá ali me perguntando coisas. É o médium, né, a entidade incorporada nele, que sabe. E eles falam muito disso, da dificuldade que eles têm do médium não explorar esse repertório, não expandir esse repertório que ele poderia ter para se ajudar, que a entidade primeiro ajuda a própria pessoa e depois para ajudar outros, né? Mas enfim, é assim que eu trabalho nos meus cursos, nos meus workshops. Não tem incorporação, é simplesmente você trabalhar a sua intuição para interpretar a energia que o oráculo está captando da outra pessoa, ou se você consegue fazer leitura para si mesmo, captando a sua própria energia para ajudar a decifrar o momento que você está passando. Ah, Liz, como assim se você consegue ler para si mesmo? Tem pessoas que não conseguem fazer leitura de oráculo para si mesmas, e tá tudo bem. Não é todo mundo que consegue, tem várias camadas aí de porquês, mas eu conheço muita gente que é oraculista maravilhoso para outras pessoas, mas para si mesmo não consegue se consultar, precisa de outra pessoa fazendo isso. E tudo certo. Eu consigo ler na maioria das vezes para mim mesma, mas eu confesso que quando eu tenho uma situação muito difícil ou quero fazer um tira-teima, eu vou pedir para outra pessoa fazer isso para mim, certo? Então, desde tempos imemoriáveis, o ser humano sente essa necessidade de ter um aconselhamento, ter uma instrução das forças superiores, das forças do destino. Lembrando aqui que esse conhecimento que nós temos hoje, que veio principalmente aí das terapias holísticas, ou que foi propagado melhor pelas terapias holísticas, que tem suas vertentes na China, na Índia, no Japão, povos milenares, ela só foi trazida à tona, se a gente for assim enxergar a título de mundo, muito recentemente. Se você for perguntar para o seu bisavô, para sua bisavó, até para os seus avós, dependendo da idade que você tem, como era fazer uma consulta de leitura de cartas, geralmente eram as ciganas, né? Os ciganos faziam as caravanas entre as cidades, ainda fazem, gente, mas era muito mais comum antigamente as pessoas se consultarem com alguém da caravana que parou ali na cidadezinha e ia ficar um tempo. Essa noção de destino, de que nós somos capazes de construir o que nós queremos, ela é muito recente. Então a gente não pode exigir dos mais velhos uma noção, uma interpretação como nós temos hoje. Liz, estudando bruxaria, terapias, misticismo, espiritualidade no geral, entendo que sou capaz sim de construir o meu destino, sou capaz de entender que eu tenho bloqueios criados por mim mesma, que à medida do possível que eu vá enfrentando e dissolvendo esses bloqueios, transformando isso em sabedoria, vou evoluindo.
vou construindo o meu caminho, tendo consciência ou não. Mas quanto mais consciente a gente é, mais a gente busca, mais a gente faz as nossas próprias experiências, melhor a gente entende como é que funcionam as coisas para nós mesmos, né? Porque a visão de vida que uma pessoa tem não é a mesma da outra. E antigamente, aí eu estou dizendo bem antigamente, já existia essa necessidade. Vamos imaginar um mundo onde você não tinha internet, você mal tinha tecnologia, não tinha nem computador, não tinha câmera fotográfica, não tinha, que mais? Sequer papel direito, era a nobreza que tinha o luxo de ter folhas de papel para fazer os seus registros, que era um processo artesanal muito complexo para ser feito. E o que as pessoas faziam? As pessoas, elas plantavam, elas tinham suas terras, elas plantavam, elas viviam em comunidade, obviamente cada membro da comunidade tinha uma habilidade diferente ali para contribuir, e fazia filho também, se reproduzia, certo? Hoje a gente está no talo aí de população mundial, mas naquela época não era assim. Então imagine a necessidade, as incertezas que esses povos poderiam ter e que gostariam de entrar em contato com forças invisíveis para ter algum auxílio. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre bruxaria, talvez eu tenha que fazer um específico para isso, sobre como provavelmente o homem, os primeiros seres humanos, imaginavam as forças divinas. Imagina que você está lá se preocupando em caçar, sobreviver, se proteger dos predadores, vivendo dentro de uma caverna ou de uma cabaninha ali que você improvisou de madeira, de palha, e de repente cai um monte de água do céu, você não sabe por que está caindo aquela água, e aparece, além da água, uma coisa muito louca, que é um fogo que cai do céu e queima uma árvore, e você não tem nenhum conhecimento de ciência ali para te explicar o que provoca esse fenômeno, certo? E mesmo com conhecimento de ciência, a gente pensar que as coisas se manifestam do jeito que se manifestam não faz com que elas percam a magia. E aí você percebe que aquela força grandiosa, além de fazer cair água, que faz as plantas crescerem, ela também trouxe um elemento que fazia você se aquecer, queimava, e aí você começava a fazer teste, começava a ver que dava para assar carne, que dava para esquentar ali dentro da tua casa quando tivesse frio e assim por diante. Então, por que não imaginar que essas forças grandiosas não pudessem dizer alguma coisa para os seres humanos que estavam ali tentando se entender, não que a gente não esteja tentando se entender até hoje, mas imaginem quanto tempo havia para se pensar nisso e para tentar fazer uma comunicação com essas forças, já que não tinha livro, não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada disso. Era o que as pessoas faziam, elas tinham um contato mais próximo da natureza, até porque elas entendiam melhor que a natureza provia o que era necessário para elas sobreviverem. Tá? Isso ainda acontece hoje, mas parece que as pessoas estão à mercê, que a natureza é uma coisa e o ser humano é outra, e não é assim que funciona, né? Aliás, o planeta tá dando aí o alerta vermelho pra gente faz tempo, falando, olha, vocês fazem parte aqui de mim também, vocês fazem parte da natureza, só que, ó, tem uma coisa, eu vou durar milhares e milhares de anos, vocês, não sei, estão por conta própria. E a gente perdeu um pouco dessa consciência hoje, que a gente tenta resgatar, principalmente pela bruxaria, por essas vertentes pagãs que ainda resistem, que se transformam, obviamente. Tudo se transforma, gente. A religião, a forma da gente pensar, agir, tudo se transforma. E a gente torce para que se transforme para melhor, que as pessoas mudem e evoluam e se criem comunidades cada vez melhores, tá? Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Imaginem a quantidade de experimentação que esses povos antigos faziam para obter as respostas ou sinais, seja fosse por sonho, fosse uma coisa na natureza que ela observava, para entrar em contato com essas forças superiores, que hoje a gente pode chamar de deusa, deus, orixá, que mais? Elohim, anjo, Buda, não importa no que você acredita, mas era um contato com essas forças superiores. E o que a gente resgata um pouco nessa visão de oráculos ancestrais é essa vivência, é a gente resgatar do que nós temos dentro do nosso DNA, da nossa construção enquanto seres humanos, uma forma de auxiliar ou de trazer uma luz às nossas questões
que não precisa exigir um oráculo ali, que eu preciso estudar muito tempo, como o tarô, como as runas, como o baralho cigano ou o baralho comum, que também dá para fazer previsões, e parta para uma linha de estudo mais natureza, mais pura. Por exemplo, nesse workshop que eu vou ministrar ali no comecinho de abril, dia 5 e 6, se eu não me engano, dia 5 é presencial na cidade de São Paulo e dia 6 é o online. Nós vamos desde exercícios que ajudam a aguçar a nossa intuição, até várias técnicas para você experimentar da utilização dos oráculos. Por exemplo, o elemento água. Gente, dá para usar o elemento água para fazer vislumbres do destino de várias formas. Era muito comum, e existem até algumas lendas a respeito disso, os povos antigos, ou pelo menos aquele que era considerado mais sábio, fosse a benzedeira, a volva, o Vitic, como é na cultura nórdica, ou como é que chamava mesmo nos gregos? Esqueci o termo da vidente, para os gregos tinha um nome. Nossa, eu enxergo o estigma ali, o estereótipo da sacerdotisa, que tem um nome, mas não estou conseguindo verbalizar, mas tudo bem. O vidente, aquele que era considerado mais sábio, aquele que tinha uma conexão mais fácil ali com as forças da natureza ou as forças superiores, chegar num espelho d'água, né, ou seja, num lago, num açude, ou até mesmo pegar a água do rio e levar para sua casa numa cumbuca e ficar ali olhando para a água, tentando se conectar com aquele elemento para que ele trouxesse respostas. E aí a gente tinha vários sinais, aliás, a gente tem vários sinais, se subir bolha da água significa uma coisa, se você enxergar uma onda assim é outra, aí se você jogar uma pedrinha dentro da água e fizer tal coisa, pode significar sim, se fizer outra significa não, se você pegar a cera da vela, pingar na água, você tem que observar ali o formato, o tamanho da cera, para indicar se é positivo, se é negativo, e assim por diante, né? Então, essas técnicas, elas eram desenvolvidas particularmente por cada pessoa, e promovia já o autoconhecimento. Eu tinha uma forma de intuir olhando ali para a água, o que poderia me prover respostas que para outra pessoa poderia significar outras respostas. Né? Isso é uma coisa que também tem nos oráculos de complexidade de símbolos. A carta do tarô, por exemplo, ela pode ter vários significados, mas ainda assim tem a sua intuição. O que você sente olhando para aquela carta com relação à questão que o consulente trouxe para você? É uma carta, entre aspas, positiva? É uma carta negativa? Positiva e negativa no sentido de é uma orientação querendo dizer para o consulente isso, você está no caminho certo, ou uma orientação, olha, eu acho que você tinha que repensar ou ver outro caminho, né? Porque a orientação, ela sempre vai trazer luz de alguma forma para a pessoa, tá? Então poderia ser que um xamã fazendo o oráculo da água ali numa cumbuquinha de coco, por exemplo, se ele visse a água borbulhar, né, ou sair aquelas bolinhas de ar do fundo, poderia significar que a orientação ali que ele estava pedindo significava sim. A ausência das bolinhas poderia significar um não. Um xamã de outra parte do mundo poderia interpretar esse sinal de formas diferentes. Mas faz diferença então, Liz? Como assim? Eu estou confuso. A relação que nós temos com o elemento natural é que determina o recado que ele quer passar para a gente. Então, a água em conexão com aquela pessoa vai dar as respostas de acordo com o que ela imagina que seja certo ou errado. Vou dar um exemplo que eu acho que vai esclarecer melhor isso. Aqui no Ocidente, geralmente quando nós vamos representar o luto através das cores, nós representamos esse momento através da cor preta, certo? Você vai para um velório, você vai fazer um ritual em honra aos ancestrais, geralmente você veste o preto. Lá no extremo oriente, eles usam o branco. Não tem um certo ou um errado, é que aquela cultura pensa de um jeito e essa cultura pensa do outro. Então, o importante é a relação da pessoa com o oráculo que ela está operando, ou nesse caso, com o elemento que ela está operando. É isso que importa, a mensagem dela com o elemento que ela está ali trabalhando.
Se para ela fazer bolinha significa sim e não fazer bolinha significa não, beleza. O oráculo tem que mostrar isso para ela e somente para ela. Ah, lá no outro lado do mundo é diferente, Liz. O xamã que tá lá vendo fala que se tiver bolinha é não e se não tiver é sim. Beleza, é a forma dele se comunicar com aquele elemento e o elemento vai trazer essa manifestação para ele. E a gente tem uma outra coisa, tá? Que eu ainda não falei aqui. Às vezes, no workshop, eu vou passar vários tipos de oráculos para você. Você vai pegar o oráculo da água, vai fazer uns testes e tal, e vai falar, ai gente, eu não consigo fazer essa leitura com o oráculo da água. Não consigo, não é a minha vibe. Ai, tô triste, não consigo. Não, relaxa. Pode só significar que você não tem uma afinidade tão próxima com o elemento água. Eu não vou dizer nem que você não vai conseguir um dia. Para mim, intuição e espiritualidade é muito igual ao processo da escola. Mesmo que você tenha dificuldade numa matéria, se você estudar, se você fizer aula de reforço, se você se dedicar, sim, uma hora você vai aprender. Mesmo não tendo afinidade, só é mais difícil de engrenar ali naquele conhecimento, naquele momento. E ponto. Mas se você não quiser, também não tem problema. Pô, não me dê com o oráculo da água. Beleza, quem sabe você se dá melhor com o oráculo do elemento fogo. As velas são o maior exemplo de oráculo que a gente tem do elemento fogo. A gente pode analisar a chama da vela, a forma como ela está queimando, depois que ela termina de queimar, se sobrou cera, e caso tenha sobrado, eu olhando aquela cera, o que me remete? Né? Eu consigo uma orientação a respeito daquilo que eu perguntei, ou ela me dá uma dica a mais a respeito da situação que foi levantada? E pode ser que você tenha mais afinidade com o elemento fogo, ou pode ser que você se dê bem com o elemento ar. De repente você vai acender ali um incenso, vai meditar, vai se concentrar nas suas questões, vai observar a fumaça e ela vai te trazer respostas. Tem muitas formas de se trabalhar com os oráculos ancestrais. E da mesma forma que tem muita gente que se dá super bem lendo tarô, outros se dão bem lendo runas, baralho cigano, etc., você também vai ter essa frequência quando estudarmos os oráculos ancestrais. E, gente, tem muita coisa. Claro que tem técnica ali que, hoje em dia, pelo menos na minha opinião, não cabe a gente praticar. Mas, sim, conheço muitos povos que ainda mantêm certas tradições, tá? E que fazem essas aplicações. Por exemplo, era muito comum algumas tribos antigas, na época do Ostara, que é o equivalente à nossa Páscoa, pegar uma lebre, que era símbolo dessa celebração da roda do ano, matar essa lebre e antes de preparar a carne para ser servida para todo mundo, para comemorar, abria-se a barriguinha da lebre e a vidente ia lá e, de acordo com a posição ali dos órgãos internos da lebre, o fígado, o intestino, etc., ela conseguia fazer uma previsão para o próximo ano ou para as pessoas que estavam ali. Tá? Então esse tipo de oráculo eu não vou ensinar para vocês, mas sim, existem lugares que ainda fazem isso. Na África tem cultos bem remotos que, ao invés de fazer isso com lebre, faz, por exemplo, com o bode. Né? Do mesmo jeito, vai abater um bode para preparar carne, usar o couro, aí antes de fazer isso, vai lá o vidente ou o babá, enfim, né, seja lá o termo que for usado, abre lá, vê como é que estão as entranhas do bode, faz as suas previsões, tira as suas orientações dali. Né? Então tinha esse nível também, mas a gente não precisa, na minha opinião, tá? A gente não precisa mais desse tipo de oráculo, assim como se a gente fosse seguir, por exemplo, todas as tradições nórdicas à risca, não me agrada a ideia hoje de cortar a cabeça dos inimigos e tomar hidromel nelas, ou você fazer um ritual onde você bota uma vaca pendurada, corta o pescoço dela, as pessoas têm que se banhar no sangue dela. A mim não agrada, tá? Mas a gente tem muitas outras opções que não precisa fazer nada disso, tá? Eu falei das velas como oráculo do elemento fogo, por exemplo, tem também um oráculo do carvão, tem um oráculo do burro, que era muito usado ali na Alemanha, ali naquela parte da Europa, para você saber quem era o culpado por um crime, tá? É muito interessante. A gente não precisa usar um burro de verdade, a gente tem outras formas de fazer isso, tá? E então, os oráculos ancestrais, eles são isso, é um convite ao resgate dessa sabedoria que está com a humanidade há muito tempo. A gente tem um acesso a esse conhecimento de alguma forma e a gente precisa resgatar
para encontrar a nós mesmos primeiro. Eu falo que o oráculo, primeiro, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, seja para quem está operando, fazendo a leitura para si mesmo, ou para outras pessoas. Na verdade, mesmo que você não consiga ler o oráculo para si mesmo, lendo para as outras pessoas, automaticamente você vai atrair para sua consulta quem? Quem está vibrando uma energia parecida com a sua. Então, muito recado do que vai estar ali para outra pessoa vai servir para você também, certo? E nesse workshop que eu vou ministrar dia 5 e dia 6, vocês também vão ter uma preparação, vai ter os exercícios de intuição, vai ter técnicas de proteção, porque independente do oráculo, gente, eu acho que isso é primordial. Às vezes a gente vai atender pessoas que tá com a energia requenguela, tá com umas coisas ali que pode grudar na gente. Então precisa se proteger, precisa fazer umas limpezas e tudo isso eu vou ensinar lá, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto que eu trouxe aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir nas outras redes sociais. E se você quiser se inscrever para esse workshop, tá chuchuzinho, gente, o valor dele tá R$120, seja presencial ou online. Tem material de apoio, eu sempre faço ali uma apresentação bonitinha que dá para você baixar o PDF. Tem o certificado depois, né? Tem o grupo de WhatsApp que eu mantenho ainda por uma semana pelo menos para vocês tirarem dúvida, para vocês compartilharem experiências. Se quiser mandar fotinho, adoro fotinho de vocês fazendo experiências. E muito mais. Então, entre em contato comigo ou com o pessoal lá do Espaço Rowena, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo, descrição, valor, datas, como vai ser o presencial, como que vai ser o online. Mas se você tiver dúvida, entre em contato comigo, pode ser pelo e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser nas redes sociais, mas já aviso que e-mail e WhatsApp, eu tô o tempo todo olhando, então é mais fácil de responder, tá certo? E acompanha aqui o canal, vou trazer muitas outras coisas. Se você tá chegando agora, vai fuçar que você vai ver que tem um monte de coisa bacana aqui já, tá certo? Beijos, meus amores, e até a próxima.